Olá, meus queridos e minhas queridas, amados irmãos, companheiros, amigos de jornada. É com alegria e satisfação no coração que aqui estamos mais uma vez para lermos a palavra de Deus, Novo Testamento, versículo por versículo, em ordem cronológica. E eu quero agradecer a Deus por sua vida e te pedir nesse instante que abra sua Bíblia, convide quem estiver próximo a você e vamos deixar esse legado para os nossos familiares. É a melhor herança que a gente pode deixar para os nossos. Não é dinheiro, não é bens, não. É Jesus no coração das pessoas. Essa certeza de que em Cristo nós estamos seguros. E eu quero continuar com vocês no capítulo 15, né? Vamos lá então. Terminou-se a primeira viagem, né? Paulo volta para Antioquia, fica ali por volta de um ano, no repouso sabático dele, recompondo, lendo, ensinando. E aí acontece esse capítulo 15, que é uma espécie de um conselho, de uma assembleia para decidir o futuro da igreja com relação a judeus e gentios. Então vamos lá juntos, por favor. Verso 1, alguns indivíduos, isso aqui é importante, esse texto Lucas, quando narra alguns indivíduos que desceram da Judéia, de Jerusalém, né, e ensinavam aos irmãos, aos gentios, às igrejas que Paulo e os irmãos tinham fundado, né, nas regiões ali da Galácia, Samaria e por aí vai, né? Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Ou seja, só existe salvação se circuncidar. Então a pergunta é, para que Jesus, para que a cruz? Então esse era o problema que estavam vivendo, né? Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros ali anciãos, com respeito a essa questão, fazer o que como decidido ali para frente, né? E a discussão acalorou, cresceu entre eles. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, não foram sozinhos, outras lideranças das igrejas gentílicas foram, né? Atravessaram as províncias da Fenícia, né? No alto, Samaria, que é a capital do Reino Norte, das 10 tribos do norte, né? E, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos ali em Jerusalém, falando das conversões, do milagre, do sucesso que foi a primeira viagem missionária. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, né? O próprio nome já indica, significa separados, os mais zelosos, né? Pela lei de Moisés, que haviam crido em Jesus, e o crido aqui é entre aspas, porque é um crer que está no processo, e ninguém sabe se esses caras creram, porque muitos deles se tornaram inimigos da cruz de Cristo, dizendo às pessoas, a todos os gentios, é necessário circuncidá-los, né? Cortar o prepúcio do pênis, fazer uma operação de fimose, e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Aí é pronto. Como é que faz então agora? Imagine aí, 612 mandamentos da lei para guardar, se eles mesmos não conseguiram. Verso 6, então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, agora é importante, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do evangelho e crescem, né? E Pedro é que pregou aos judeus, Pedro pregou em Samaria, o Espírito derramou sobre eles na casa de Cornélio, por exemplo. Ora, Deus que conhece os corações, verso 8, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós outros, os judeus, que nascemos aqui debaixo da lei, e não estabeleceu Deus distinção alguma entre nós e eles. Não há separação, não há distinção. Jesus rompeu a cruz,
quebra a inimizade, rompe a barreira da separação, purificando-lhes pela fé o coração. Então a salvação é pela fé, não é pelas obras. Agora, verso 10, ó. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre este povo, os gentios, a cerviz um jugo, um peso, né, dos discípulos, né, um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós. Se nós não conseguimos nos justificar pela lei, como é que eu vou colocar essa lei em cima dos outros? Então olha a força da religião, gente, sobre a alma de um povo. Isso aqui é visceral, porque a religião judaica é de mais de 3.000 anos de idade, gente. Aqui, para esse tempo. Era muito tempo. Então é enraizado, entranhado neles. Aí Pedro afirma no verso 11, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também aqueles o foram. Acabou. Aqui tinha que morrer o problema. Encerrar. Sem impor nada sobre os gentios. Mas, em função do contexto, né, da época, olha aqui o que Tiago diz, verso 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios na primeira viagem. Depois que eles terminaram, falou Tiago. Esse Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus, não é o apóstolo. O apóstolo morreu lá no capítulo 12, debaixo a fio da espada de Herodes, né? E então ele vai e diz, Tiago, irmãos, atentai nas minhas palavras. 14. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Aquele reino caído vai se levantar, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Para que os demais homens, todos os gentios, as famílias da terra, busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que Tiago está falando, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Olha essa palavra, nós não podemos perturbar, tirar o sossego deles. Eles não nasceram debaixo de lei, por que eu vou impor a lei para eles? Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Amados, eu quero chamar a atenção de vocês para o que Tiago diz, porque Tiago afirma de fato que o que Deus restaurou, o reino de Davi através de Jesus, o rei eterno, né, de um reino sempre eterno, se cumpre aos gentios, se cumpriu para todo mundo. Então observe, ele vai dizer que nesse caso então, nós não podemos perturbar a alma desse povo que não nasceu debaixo da lei. A palavra perturbar aqui é tirar o sossego, porque quem é a alma que consegue viver em paz com tanto mandamento para cumprir? Sabendo que ele na carne não consegue, porque cada vez que você diz não para um mandamento, a vontade da carne é de falar assim, eu quero. Então, por favor, amados, nós que estamos dentro do processo, não imponha fardo pesado sobre os outros, não. Você quer usar isso? Use. Não quer usar? Não use, mas não imponha sobre o outro. Porque Tiago vai dizer que esses irmãos gentios, o que nós devemos fazer com eles é o seguinte: tem judeus em todas as cidades? Tem. Os judeus foram dispersos pelo mundo. Então, cada cidade tinha judeus. Então, aquelas igrejas reunidas, um percentual deles era de judeus. Se os judeus chegassem ali e vissem uma mulher pregando, eles não iam ficar. Se os judeus chegassem àquele ambiente e vissem os irmãos comendo carne de porco, eles não iam ficar. Então eles pedem, gente, para que haja amizade, para que ninguém perturbe ninguém, faça isso os gentios. Olha aqui, ó, ele põe esses aspectos.
Não é lei, é para você respeitar o outro. Fuja das contaminações dos ídolos. Isso aqui tem a ver com as comidas que eram sacrificadas. Os incrédulos, os pagãos, aqueles templos pagãos dos deuses deles, levavam o sacrifício. O sacerdote matava, parte ficava com eles e a outra parte devolvia ao ofertante. Esse pegava essa coisa ofertada, sacrificada aos demônios, aos diabos, ele vendia nos mercados, ou ele levava para casa, fazia festa e ceava com todo mundo, ou ali mesmo no templo ele dividia com todo mundo. Então essa carne era comida por muita gente comprava. Por isso que Paulo trata disso lá na carta aos Coríntios. Coríntios era mestra nisso aqui. Então, amados, o que é o seguinte, evite então, e fuja das relações sexuais ilícitas. Isso aí, todo mundo tem que fazer, não é só quem está debaixo de lei não. Relação sexual é só num ambiente agradável, saudável, com pessoas que você sabe que te ama, que tem vínculo. Da carne de animais sufocados, ou seja, estrangulados, e do sangue, porque para eles a vida estava no sangue. Se tirava o sangue, ia minguando a vida. Então evite. Então chega um adventista na minha casa, eu vou oferecer carne de porco para ele? Não, gente, eu tenho que respeitá-lo. Então, por favor, amados, não imponha lei sobre ninguém. Se é cruz, se é graça, não é lei. É o que ele está dizendo. Então, diz o verso 22, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, amados, está vendo? Tendo elegido homens dentre eles, era uma assembleia. Todo mundo votou, orou, pensou. Enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia, Antioquia que era a base missionária deles. Foram Judas, chamado Barsabás, filho do sábado, e Silas, homens notáveis dentre os irmãos, escrevendo por mão deles. O que eles escreveram? Aqui, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram daqui de entre nós, sem nenhuma autorização, eram fanáticos religiosos que gostam, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, tirando o sossego, amados. Por favor, não imponha fardo sobre ninguém. Não mande ninguém para o inferno por conta de lei, por conta de condição, porque ele é minoria, porque ele é isso. Não. Guarda a sua casa, sustenta a sua casa, ama os seus e deixa que Deus cuida de cada um. Aí ele diz no verso 25, eles na carta, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, muita oração, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com nossos amados irmãos Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto dessas coisas, porque foram homens que se doaram para que eu e você tivéssemos o evangelho hoje. Louvado seja o Senhor por isso. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente lerão e vos dirão também essas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo de Deus que em nós habita, e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas. Aí ele repete na carta, que vos abstenhai das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas farei bem se vos guardardes. Saúde, pronto, acabou. Encerro aqui. Então, amados, equilíbrio, sensatez, união nas adversidades. Está vendo? Mesmo diversos nos pensamentos, em torno do amor do Evangelho. Aí, verso 30. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta, a epístola. 31. Quando a leram sobremaneira, se alegraram pelo conforto recebido. Gente, uma notícia boa. Uma pessoa boa quando visita. Gente, é tão gostoso, faz um bálsamo. Os anjos de Deus estão aqui, estão ali. Gente boa, é tão bom isso. 32, Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se, está vendo? Eram profetas, consolaram. A função do profeta é isso. Hoje o povo, as igrejas, para ganhar, para ter gente, sai inventando uma loucura de profecia. Deus está me falando que está obra de macumba na sua casa. Deus está me falando que você vai viajar, vai ganhar dinheiro. Deus está me falando que se uma porta de emprego surgiu para você, que você vai passar num concurso. Não, amados. Isso é coisa do homem, é invenção. Isso não tem a ver com Deus, não. Quando Deus quer falar com você, Ele fala no anonimato, Ele manda alguém até você.
A função do profeta é ler o evangelho, é consolar a pessoa, edificar a pessoa, exortar uma pessoa através da palavra de Jesus. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que o enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom e poderoso. Verso 36, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora, inicia aqui a segunda viagem missionária de Paulo, amados, ó. Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho, desertou, vocês sabem disso. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, sua terra natal, que é a ilha de Chipre, né? Seus contemporâneos. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas pelas quais ele mesmo fundou na primeira viagem. Aqui, amados, é mais ou menos o ano 50. Essa viagem de Paulo dura em média 3 anos numa viagem missionária. Você entende agora por que Paulo não casou? E você entende como é que era dura a vida desses homens. E você entende que eles eram homens. Aqui Paulo, por exemplo, ele recusou receber Marcos de novo. Marcos amadureceu, foi com Barnabé, cresceu. E Paulo seguiu a estrada dele com Silas e a comitiva dele. 8, 9, 10 pessoas. Mais tarde, no fim da vida de Paulo, aqui Paulo traz Marcos de novo. E ele passou a ser um cara muito útil no ministério de Paulo. Verso 1 do 16. Chegou também a Derbe, a Listra, que é onde ele foi linchado, dado como morto, né? Vocês viram no capítulo 14. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, viajar com ele na viagem, né? E por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai, o pai de Timóteo, era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as cartas, né? Lessem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia após dia aumentavam e não crescia. Amados, Timóteo, Paulo ganhou na primeira viagem missionária nessa mesma região de Listra e Derbe. Possivelmente lá. Eunice, a mãe dele, e a avó Lloyd eram irmãs judias, mulheres do bem, amáveis, dóceis, acolheram Paulo. Paulo pregou, mas ele era bem jovenzinho, Timóteo. Nessa segunda viagem missionária, Paulo resolve levá-lo. Mas o que Paulo fala? Se eu levar Timóteo para pregar e um judeu ouvi-lo pregar, sabendo que ele é um gentio, eles não vão nem ouvir, sai fora. Porque o pai de Timóteo era grego, não era judeu. Então, o que Paulo faz? Já que sua mãe é judia, vamos circuncidar você. Então, quando você estiver pregando, todo mundo vai saber também que você é um judeu. Pronto. Aí Paulo circuncidou. Porque é obrigação circuncidar? Não. Isso aqui é a sabedoria, a expertise de Paulo. É a graça de Deus na vida de Paulo. Sabendo contornar a situação. Resolver da melhor forma. Para que os judeus continuem ouvindo o evangelho da graça. Tá bom, amados? Verso 6, e percorrendo então aquela região da Frígia e da Galácia, Frígia e Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, aí você vai entender a soberania e a graça de Deus, mostrando que ele tinha um plano maior na vida de Paulo e da comitiva dele, de pregar a palavra ali na Ásia Menor, região das 7 igrejas, escritas cartas para eles lá no Apocalipse. E o que ele fez? Ele, defrontando Mísia, aquela região ali, ele tentava ir lá para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu que ele fosse para lá. E tendo então contornado Mísia, eles desceram para Troade, antigamente chamava Troas, a palavra certa, né? À noite, Paulo, né, sobreveio a Paulo uma visão, possivelmente orando ou dormindo, mas veio uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão desse homem macedônio,
imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O que eu quero te chamar a atenção aqui? Isso aqui é uma colocação minha. Amados, Paulo conhecia muito bem quem era Alexandre o Grande, aquele imperador grego que conquistou o mundo e morreu muito novo. E Paulo falou assim: não, se Deus me põe aqui um varão macedônio na minha visão, então Deus quer que eu seja como esse homem que conquistou o mundo. Eu vou atravessar o oceano, vou sair do leste para o oeste e vou entrar na Europa. Como ele chegou em Filipe e montou a primeira igreja na Europa. O Evangelho conquistou o mundo, chegou até nós. E a visão de um homem macedônio é sugestiva, porque ele foi para aquela região da Grécia, da Macedônia toda, para Corinto, e ali eles pregaram a palavra, aleluia. Irmão, eles chegaram nessas regiões todas, Corinto, Acaia, Macedônia, Grécia, todos, a Europa conheceu o Evangelho. E eu agradeço a Deus se por esses homens do Evangelho chegou até nós. E eu te convido nesse instante, amados, se o Espírito de Deus estiver falando com você nesses dias de leitura aqui, não endureça seu coração, pregue a palavra, dissemine isso aqui. Vamos arrebanhar o maior número de gente possível lendo a palavra, sendo curados pelo Evangelho. E você que está aí, deixe o Espírito te encher, te fortalecer. Deixe que o Espírito te encha de dons para você profetizar nessa terra, para você ser usado para curar gente. Deus te dê visões, sonhos dele. Sim, evangelismo. Vamos orar, ore por sua casa. Vamos clamar pelo sangue de Jesus nesse instante. Oh Deus, obrigado por esse encontro, pela graça de estarmos nesse instante, oh Deus, orando, sendo um contigo em oração. Que o teu Espírito, Pai, que fez com que Paulo e a comitiva saíssem do leste para o oeste e entrasse dentro da Europa, na região da Macedônia, da Grécia, da Acaia, de Corinto, e pregasse a palavra, que o teu Espírito que assim o fez, seja conosco, encha nossos corações, encha nossas casas e desperte em nós esse chamado, que o fogo do Senhor, Pai, ó Deus, seja sobre nós, aquecendo-nos o coração em amor pelos perdidos, por aqueles que jazem nas trevas, por aqueles que estão caminhando a passos largos para a morte. Tem misericórdia daqueles que estão, ó Deus, perdidos neste mundo, desencontrados, sem saber para onde ir, aqueles que estão com ânsia de morte, sem esperança nenhuma. Deus nos dê a palavra de sabedoria, como tu deste a Paulo e esses homens, Pai, e eles pregaram a judeus, a gentios, a gregos, a bárbaros, que só o Senhor é Deus e não há outro, que Jesus é de fato o Messias, o descendente de Davi. Bendito seja o Senhor. Cura a minha casa, cura os meus, a minha mãezinha que faz uma cirurgia amanhã, põe a tua mão sobre ela. Aqueles que estão doentes, aqueles que estão em tratamento de câncer, põe a tua mão. Aqueles que estão machucados no corpo, toca agora, Pai, com tua unção, com teu óleo, unja da cabeça aos pés, toque as veias, o coração, toque os ossos, a carne, toque o aparelho psíquico, tira toda doença, tira todo mal. Oh Deus, integra-nos e cura as nossas famílias, e restaura relacionamentos, e restaure famílias agora, Pai, em nome de Jesus. É assim que nós oramos, clamando o teu poder, e agradecemos pelo milagre de hoje. Em nome de Jesus, no poder do teu Espírito nós oramos. Amém, amém e amém.